Estamos começando mais um episódio do Aldeia Cast. Eu, Rodrigo Becker e Marco Leite, recebendo hoje a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Augustin. Obrigado por ter vindo. Lembrando que esse episódio tem o apoio da SIX e da Prefeitura de Canoas. Está acontecendo, está avançando, e o trabalho da Prefeitura de Canoas segue avançando na proteção contra cheias. As obras já avançaram nos diques de Niterói, Mato Grande, Matias Velho e Rio Branco, reforçando a segurança em áreas importantes da cidade. O Muro da Cassol, entregue em abril, é a primeira obra entregue no Rio Grande do Sul desde a enchente de 2024. Quer acompanhar tudo de perto? Acesse reconstrução.canoas.rs.gov.br. Está acontecendo, está avançando. Patrícia, obrigado por ter vindo, aceitar o convite para conversar um pouquinho com a gente aqui, esse bate-papo. Eu que agradeço o convite, Marco Leite, Rodrigo Becker. Nós somos colegas de profissão, né? Então é um prazer estar num espaço tão qualificado de informação aqui para o município de Canoas. Patrícia, eu queria já começar de cara falando com um negócio que é caro para mim, assim, que eu gosto muito, que é o Parque Canoas de Inovação. Como é que tá lá? Tem empresas novas chegando, conversou esses dias sobre isso, né? Conta um pouquinho para nós como é que tá lá o parque. Exatamente. O parque, a gente vem trabalhando nele em algumas frentes, tá? Uma é a atração de novas empresas e a outra é a mudança da governança do Parque Canoas de Inovação. Na atração de novas empresas, então nós aprovamos no ano passado a empresa Irene, né, a aprovação legislativa, e neste ano aprovamos também a vinda da Restart, que é de Porto Alegre, e a Tecnoflex, que está em Cachoeirinha. Empresas já há muitos anos no mercado, que já empregam muitas pessoas e elas vão compor o Parque Canoas de Inovação com previsão de início das obras ainda para esse ano. Então, são 3 empresas, temos 3 das pioneiras, quando o parque foi inaugurado em 2018. Então, aí, em 1 ano e pouco, a gente já consegue dobrar o número de empresas. Essa aprovação legislativa é a doação da área para ela se instalar, né? Tem que ser até uma aprovação, porque tem um pacote ali, né? A empresa precisa se comprometer com algumas coisas para receber o terreno, o direito de ficar lá. E eu queria que tu explicasse um pouquinho o que é essa governança. Por que é importante ter uma governança, né? Porque não é um bairro comum, né? Não é. Tem toda uma logística, toda uma situação. Sim. Em relação ao terreno, nós temos o Fundecam, que é a nossa legislação municipal para atração de investimentos. E o parque, ele tem uma vocação própria, né? Ele tem uma vocação de desenvolvimento e inovação. Então, as empresas que se instalam lá, elas precisam investir em P&D. E por que uma empresa viria para Canoas e não para São José dos Campos ou uma outra cidade que já é reconhecida como um polo de inovação, né? Então, nós precisamos trabalhar com os nossos potenciais aqui. Uma delas é a doação do terreno, que está prevista tanto no Fundecam quanto na Lei 14.133, que é a Lei das Licitações. Então, a gente trabalha sempre dentro de toda essa legalidade. Em relação à governança, então, o que acontece? Os parques de inovação do Brasil, eles têm têm personalidade própria e eles têm uma configuração própria que o município, claro, faz parte ou não, né, dependendo do município, mas que consegue buscar recursos FINEP, recursos que o município não consegue alcançar. Então, até o ano passado, a governança, a gestão do parque era exclusivamente do município, o que impede o município de buscar certos recursos. Então, a Tecnopuc, por exemplo, o município de Porto Alegre, ele é um facilitador ali, mas ele não está na mão dele essa gestão. Tecnocinos, o município está mais atuante, porque os terrenos iniciais também eram da prefeitura, mas eles têm lá uma configuração própria, que eles buscam recursos e tem uma gestão própria. O parque tem uma gestão própria, né? Então, agora a gente revisou toda a lei no ano passado. Nós montamos um conselho consultivo formado por entidades, poder público, universidades, uma série de atores para a gente formular essa lei. Então, a lei está na Câmara de Vereadores, né? E com ela aprovada no decreto, a gente vai conseguir, então, formar essa governança que vai ser formada por uma quádrupla hélice. O município, a Associação das Empresas do PCI, então já temos 6 empresas agora ali. Sim. Uma entidade, então a gente vai abrir edital para uma entidade, pode ser a SIX, pode ser, né, uma entidade aí voltada à indústria, e uma universidade ou todas as universidades do município. Então, assim, a gente
vai ter um CNPJ próprio do parque para buscar principalmente os recursos Todos e os tem eixos uma aí. gestão lá. Educação, que é formação de mão de obra, mas também de pesquisa e tudo mais, né? As empresas e o poder público trabalhando nessa Exatamente. gestão. Tu acha que o modelo ali de Sonopoldo, desculpa, que é o Tecnocinos, é o que a gente vai ter aqui, assim, mais parecido, assim? Ou mais Tecnopuc, sim? É que nós temos uma peculiaridade que é a nossa vocação industrial. Né? Então nós temos aí não é tão eles não são tão indústria, porque tão pouco, né? E eles nasceram dentro da universidade. Aqui o nascimento ele já é diferente, ele nasce dentro do município, num território que era do governo do estado, que foi doado para o município com a finalidade de ser um parque tecnológico. Então agora a gente vai trazer a universidade para dentro. Né? Muda um pouco a lógica, mas e a vocação é industrial, né? Então a gente tem 216 hectares ali para a gente atrair indústrias, a gente pode chegar a 90 empresas instaladas, mais de 10 mil empregos diretos e indiretos, um acréscimo no PIB de 15% a 20%, né? Se a gente enxergar esse parque em toda a sua potência. Claro que isso é um 15 sonho... a 20% é muitos milhões de reais. Mas a coisa começa por ousadia, né? Vamos pensar nisso assim, ficou anos, né? A ideia do parque de inovação, ela foi ótima quando surgiu. Mas ela estacionou e ficou aquelas 3 empresas ali durante muitos anos, né? A tua gestão trouxe isso de volta, tipo um ressurgimento, né? A gente vê até que tem algumas resistências, dizendo que a prefeitura está dando terreno, essas coisas todas que surgem quando tu ousa fazer alguma coisa, né? Que é trazer empresas para a cidade. Tua gestão tem sido marcada por isso, né? Em buscar empresas para a cidade, coisa que Canoas tinha dado uma estacionada. Falta né? vender melhor, assim, dizer, não é vender porque não é uma venda, né? Mas tipo assim, oferecer com outro olhar. A cidade, tu diz? E o parque. O parque. A gente está fazendo esse movimento, né? A gente se inseriu no Inova RS do Governo do Estado, no Invest RS, um nosso grande parceiro que tem levado o município também para as discussões quando eles fazem missões para fora do Brasil buscando atração de investimentos. Nós participamos do Desenvolve Município, do Governo do Estado também, para formular um plano municipal de desenvolvimento econômico. Participamos sempre de Salto Summit, Gramado Summit, inclusive com painel neste ano nos 2 eventos. Sexta-feira estaremos lá falando em Gramado, falando também do parque. Então, assim, é um trabalho que não é do dia para a noite, é um trabalho que aos poucos a gente vem conseguindo mudar a forma com que enxergam Canoas e mostrar nossas potencialidades aqui, né? Nós temos uma das melhores logísticas do estado, ao lado de Porto Alegre, ao lado do aeroporto, com acesso facilitado a todas as rodovias aqui, né? 116, 448, 386, enfim. 118, 118, exatamente. E o segundo maior polo educacional do Rio Grande do Sul, então uma educação de qualidade desde o básico até o ensino superior, com as universidades, com as escolas particulares também, né? Toda uma rede, o que nos possibilita ter, então, uma mão de obra também muito qualificada em Canoas. Temos um polo consumidor interno muito grande, né? E a gente tem atraído as cidades do entorno. Muitas vezes a gente não percebe isso, mas se tu andar no final de semana no Capão do Corvo, a maioria das pessoas que transitam ali e estão no shopping são pessoas do entorno. Esteio, Sapucaí, Nova Santa Rita, Cachoeirinha, essas pessoas não estão indo até Porto Alegre mais, né? Por causa do trânsito, a distância, estão vindo a Canoas consumir. Então, a gente tem sido referência para toda a região metropolitana. Nós somos a cidade com a maior densidade empreendedora da região, ou seja, temos mais empreendedores por metro quadrado, aqui da região até de Porto Alegre. A gente um dado que nós temos, isso é um dado curioso da capacidade de consumo, que nós somos a segunda cidade do estado com o maior número de bares e restaurantes. Só perde para Porto Alegre. Exatamente. Indicador de consumo. Tipo, tem muito bar. Não, tem pessoas consumindo, por isso que tem bastante bar, bastante restaurante. Eu moro num bairro bem próximo, onde assim. Tem um grande centro de bares e a vida noturna, que é ali no Moinhos de Vento, né? A gente nota que realmente a concentração ali de gente é grande. E aquilo que tu falou é muito interessante, porque a gente nota no shopping de Canoas que as pessoas vêm de fora daqui. O canoense, por incrível que pareça, não frequenta shopping tanto quanto as pessoas que vêm de fora conhecer. Acontece mesmo, é verdade, porque eu moro do lado.
Eu sei, eu vejo, né? Deixa eu fazer uma pergunta para ti. Pegou a secretaria, uma cidade devastada pela metade, né? Destruída, 2025, 24, tu assumiu, né? Já vinha de uma tarefa no governo Busato, quando tu foi secretário de comunicação. Nós estamos completando 2 anos agora, né? Aquela grande enchente. Como é que tu vê e como é que está o teu trabalho para realmente mudar e atrair gente? Imagina, tem uma cidade destruída e tem que trazer empresas para cá. Eu vejo que, por exemplo, chegou uma empresa que está instalando na Rio Branco, mercados no Mato Grande, onde foram alagados totalmente, e hoje os empreendimentos estão voltando. Inclusive com construções, né, de moradias de várias empresas de construção. Como é que tu está vendo isso? O que se pensou no início, ainda em 2024, durante e pós a enchente, é que haveria um êxodo da região oeste, né? As pessoas iriam para as outras cidades, iriam sair. Isso não aconteceu. Assim, claro, temos casos de empresas até, mas não teve esse êxodo, né? Não teve essa saída em massa como se imaginou. E tanto a permanência quanto a atração de novas empresas ali, eu acho que não é nem tanto fruto, né, do trabalho da secretaria, mas sim de toda a conjuntura da prefeitura, né? Então, as obras de proteção são extremamente relevantes, estão acontecendo, decisivas. Voltar a confiança. A voltar a confiança. Habitação, então Canoas acho que é uma das cidades que mais tem programa habitacional, né, após enchente. A primeira cidade é de fato entregar, né, uma obra de proteção. É a cidade que já está fazendo os estudos hidrológicos para avançar no polder ali no dique da São Luís, está fazendo todos os diques ali em Mato Grande, enfim. Então, é toda uma conjuntura, a segurança pública, né? A Canoas atingiu os índices da ONU de segurança pública, e são esses fatores que, né, fazem com que o empreendedor, o cidadão, queira permanecer, né, na cidade, principalmente na região oeste. Quanto à secretaria, a gente tem trabalhado assim em 5 eixos de trabalho, em 5 eixos estratégicos. O primeiro deles é uma agenda de desburocratização. O que a gente percebeu? Canoas, por mais que seja a terceira maior cidade do Rio Grande do Sul, era uma das cidades mais burocratizadas. Então, tinha empresa que era de Canoas, ou vinha, né, operar aqui, mas abria em Esteio, porque lá era mais rápido. Canoas chegava a levar 40 dias para a liberação de um licenciamento de alvará. Então, a gente percebeu que, e não adianta, a burocracia para o empreendedor é uma das piores coisas que pode existir. Ela trava. Uma âncora, né? Afunda e pronto. Então, nós implementamos uma agenda com várias ações. E também trazendo outras secretarias para o processo. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, para viabilidade automática, a Fazenda, para o Cadastro Municipal do Contribuinte Automático, e tudo isso foi acontecendo durante o ano passado. Então, em setembro, nós integramos totalmente a Rede Sim da Junta Comercial, porque antes o empreendedor ia lá, abria, né, a empresa, o CNPJ na Junta Comercial, aí ele tinha que entrar no sistema SEI da Prefeitura de Canoas para pedir o alvará em outro sistema. E ali existia um gap, né? Porque muitos nem sabiam que tinha um outro sistema e toda uma burocracia. Agora nós estamos integrados à Rede Sim, então ele abre a empresa lá, CNPJ, e ali ele já vai tendo as caixinhas do andamento do processo de licenciamento. Então, já estamos integrados. Outro ponto crucial no ano passado foi a revisão da lei do alvará. Nós revisamos toda a lei, passamos pela Câmara, tem o decreto que a gente dispensa o baixo risco de alvará. Então, todas as empresas de baixo impacto, escritório, enfim, não precisam mais de alvará, seguindo já a legislação da Lei da Liberdade Econômica, que o município já tem desde 2019. Um baita de um avanço, principalmente para profissionais que tem um alvará de prestação de serviço, por exemplo, que é por referência, né? Ponto de referência. Na casa dele, por exemplo. Para que tu ter um alvará no ponto de referência, né? Exato. Então, a gente desburocratizou isso e esse ano, junto com a secretária Josiane da SMDU, a gente vai ampliar os CNAs, né, as atividades econômicas de baixo risco. Canoas tem 370, alguma coisa, um baixo risco, e a gente vai ampliar para 800 e pouco.
Atividades que vão dispensar o atividades alvará. que vão dispensar o alvará. Porto Alegre já tem 1.000 e tantas, né? Então a gente já vai ter um avanço muito grande nesse sentido. E aí, enfim, são vários esforços. Também estamos implementando um outro sistema que ele vai integrar a rede Sim. Aí é um sistema que nós vamos, né, operar integrado, que vai contar com inteligência artificial para fazer análise de documentação automática. Então, se o requerente colocou uma documentação errada, na hora ele já vai ter a resposta. Sim. Não vai ter que passar por uma análise humana para ver, errou, manda, né, o retorno. Então, ali também a gente vai ganhar Sim, um um filtro bom tempo. que vai garantir a agilidade, né? Acho que esse vai ser um grande legado dessa gestão, né, a desburocratização. E os outros eixos de trabalho, então, é a qualificação e a valorização das empresas, dos negócios locais, né? O prefeito Ayrton diz muito assim, tu tem que adorar a empresa, mas tu não pode esquecer das nossas aqui. Então, a gente vem, assim, numa parceria com o Sebrae, principalmente, para qualificação, para cursos, mentorias. A gente lançou Empreender Canoas no início desse ano, que se trata exatamente disso, assim, de ajudar, principalmente o pequeno, né, a se qualificar, a venda por internet, venda por WhatsApp, entrar nas redes digitais, enfim, vendas, marketing, são vários assuntos aí. Sim, você tem precisando de custos, por exemplo, né? Isso, de custos. Como é que calcula? Porque o cara começa fazendo bolo em casa, né? Isso tem impacto, né, em toda a região oeste também. O terceiro eixo é qualificação profissional e empregabilidade. Então, temos 2 programas aí de muito destaque. Isso é uma coisa que eu vejo um ponto super positivo, além de atrair empresas, essas outras coisas que a gente comentou antes. É a empregabilidade que vocês estão incentivando, né? Você é uma série de feiras, praticamente toda semana tem 2, 3 feiras, né? Caravanas que trazem gente. Vocês têm parceria com as empresas que estão empregando muito canoense, né? Deixando ele aqui, gastando aqui, né? Recebendo aqui. Exato. A Caravana de Empregos, ela hoje é o maior programa de empregabilidade do Rio Grande do Sul, pela sua recorrência semanal e pela parceria com as empresas. Então, o que a gente faz na Secretaria? A gente faz uma busca ativa junto às empresas. Então, a gente liga para as empresas, conversa com as empresas e leva as vagas no mesmo dia, no mesmo local, para bairros diferentes, né? Então, nessa semana foi no bairro Niterói, na semana passada foi no centro. Então, assim, a gente vai indo em todos os bairros da cidade. Aí a pessoa, o cidadão, ele pode chegar e passar pelas 30 empresas que estiverem naquele dia, deixando o currículo, já fazendo entrevista. Alguns já saem empregados na hora, os outros passam ainda por outras fases de seleção dentro das empresas, e a gente tem tido um resultado incrível, assim, com a caravana, né? Ano passado, pelas caravanas, foram em torno de 3.000 pessoas diretamente empregadas. A gente teve em torno de 20.000 atendimentos. Daí, claro, uma pessoa pode ser atendida mais de uma vez, mas sempre com grande fluxo de pessoas nas caravanas, e esse formato dela ser itinerante, né? Então, a gente consegue atingir os vários bairros da cidade. E uma coisa interessante, assim, da caravana é que as empresas têm nos buscado, porque existe esse gap, tem muitas pessoas procurando emprego e tem muita vaga, né? Muita vaga disponível. Então, às vezes falta justamente esse link. E aquilo que tu falou da qualificação, entendeu? Vocês estão preparando as pessoas porque, assim, existe uma demanda terrível no mercado. As pessoas estão procurando pessoas para trabalharem, mas elas não têm qualificação. Exato. E vocês estão preparando isso com o intermédio do Sebrae, Senai, enfim, esses centros de treinamento, né? Vocês têm conseguido essas parcerias bem, bem legais, né? Sim, a gente teve vários cursos específicos, né, dentro dessas parcerias, e neste ano, no ano passado ainda, a gente buscou um recurso junto ao governo do estado, pelo RS Qualificação Recomeçar, de um recurso de R$449 mil. Então, quase R$500 mil para qualificação profissional. E aí, a gente fez todo um plano de trabalho, né, em parceria com o Senai e com o Senac. Foram 8 cursos voltados para a indústria
e 11 para o comércio, e nós buscamos quais cursos ofertar junto às entidades. Então, a SIC, CDL, Cimecan, de lojas, a gente perguntou, né, para as empresas qual é a demanda de vocês. E aí, a partir dessas respostas, a gente montou esses cursos. As inscrições encerraram no dia 27 de abril. Hoje, eu não sei quando que sai o podcast, mas acho que na próxima semana. Próxima semana, tá. Então, já estaremos com a lista dos contemplados já anunciados ali para iniciar. E ali para o lado oeste, que foi atingido pela enchente, tem algum programa específico para atrair empresas, para manter as que estão ali, para fomentar novamente essa questão empreendedora naquela região? Tem alguma coisa que vocês focam mais regional ali, claro? Esse programa de qualificação, por exemplo, ele é voltado principalmente para as pessoas da região oeste, pessoas afetadas. Então, tem muitas iniciativas assim que claro, são para a cidade, mas a gente prioriza na região oeste. O que acontece ali, né? O que a gente tem hoje na região oeste que estaria, né, disponível para atração, e não são terrenos públicos, né? São terrenos privados, mas é a região da São Luís, que é a única região que não tem o dique de proteção. Então, a gente vem trabalhando assim forte para tentar destravar aquela região. No ano passado, no início do ano passado, existia um entendimento das secretarias de não licenciar empresas nem já em prédios construídos daquela região, né? E aí a gente conseguiu, então, reverter esse entendimento, e hoje já licenciamos nas áreas consolidadas, que eles chamam. Numa normativa interna... Na ideia de que ainda precisaria ter a proteção para garantir a segurança dessas empresas. Isso. Essa lógica de não... É que a gente depende de um estudo do governo do estado, ali um estudo amplo de toda a bacia, né? Não adianta a Canoas se encher de dique e aí, né, alagar e não dar outra cidade. Sobre isso. Falou exatamente a mesma coisa. É exatamente isso. Precisa né? ter um estudo mais regional, porque senão cada um faz o seu muro mais alto, a água passa por cima do vizinho, né? Exato. Então a gente depende desse estudo, que esse estudo vai dizer, aqui essa vai ser a bacia de passagem das cheias, então aqui a gente não vai liberar nada de empresa, não pode. Aqui vai ter uma área intermediária que a empresa pode se instalar desde que aquela atividade, sim. Desde que nessa ou naquela atividade, desde que faça a mitigação do seu impacto ambiental. E ali onde vai ter o DIC para cima, então está liberado todas as atividades. Esse estudo, esse traçado, o município ainda depende um pouco do governo do estado, mas a prefeitura, a Secretaria de Projetos, ela já se adiantou, já tem um projeto quase que finalizado, e a gente vai correr atrás, não vai esperar pelo governo do estado, porque daí a gente não sabe quanto tempo, né? Agora já tem troca de governo de novo, então o município ele está fazendo o papel dele e do estudo dos projetos executivos para o DIC, a gente vai batalhar para o maior traçado, para a gente não perder tanta área para o município, né? Sempre pensando na mitigação aí dos impactos ambientais. Sim. Essa questão do bairro São Luís, tá? Isso aí é importante a gente... Tu era uma das pessoas que mais se preocupava com isso, os empresários da Alberto Sírio ali, principalmente, estavam muito preocupados em indo embora de Canoas. Agora está tendo uma limpeza grande lá. Sim. Né? Como é que está a confiança dessa gente? Como é que tem sido a conversa da tua secretaria com esses empresários que, enfim, alguns foram embora mesmo e outros estão chegando de volta, está conseguindo atrair gente para aquele setor tão importante para Canoas ali, que é o setor industrial? Sim, a gente tem uma boa relação com o Cimecan, né, ali com o pessoal, com o Roberto Machmer, com toda a equipe. Ano passado a gente ouviu muito, né, as demandas, e a demanda era exatamente essa, de limpar aquele... a vala ali, isso. A limpeza da vala, o DIC, tudo. Então, é todo um diálogo que a gente faz, mas também tem coisas que fogem um pouco da alçada da secretaria, né? Então, esse ano iniciou a limpeza lá, o que já melhora muito a confiança do pessoal ali
na prefeitura, no município, enfim, mas o DIC, ele é fundamental. Eu acho que o governo do estado, assim, ele tem que, agora os candidatos têm que colocar na pauta da discussão o sistema de proteção dos municípios, e Canoas é a principal cidade aqui da região metropolitana, né? Nós somos a maior cidade aqui da região metropolitana, maior PIB, terceiro maior PIB do estado, então a gente tem uma relevância, temos várias empresas, indústrias aqui que são gigantes, né? Hoje até a gente visitou a Bianchini, na própria Berto Sírio, quantas empresas que temos e quantas poderiam estar ali se não fosse isso. Então, os candidatos precisam colocar na pauta deles e dar resposta para o município. O município precisa cobrar isso, né? Qual que é o plano aí para... Sim, porque esse assunto da enchente não é, a gente não pode deixar de esquecer, mas essas obras todas, elas dependem dessa conformação regional mesmo. E se a gente deixar, vai passar, né? Vai passar. Porque vai ter uma enchente amanhã, daí a pessoa vai esquecendo, depois não tem a outra, né? Então, falando isso agora um pouco, né? Tem uma secretária que tem a característica de botar a mala e seguir atrás e buscar ações para Canoas, trazer empresas. Está em vários eventos, a gente tem noticia sempre, né? Teve até no exterior, né, com o prefeito há pouco tempo atrás aí. É bom lembrar que foi tu custeou tuas passagens, sim, né? Sim. Senão as pessoas vão dizer que tu gastou diária. Não, eu paguei, tô pagando ainda. Então, fala um pouco dessa empolgação de ir buscar gente para a nossa cidade. Eu vejo assim que existe uma característica de algumas cidades, não só especificamente Canoas, de ter um olhar muito para dentro, né? De ter, às vezes, buscar pouco conhecimento ou poucas parcerias fora, né? Fica muito para dentro da cidade. E nosso objetivo é buscar fora, né? Porque além dos 3 eixos que eu comentei, a atração de investimentos e inovação são os outros 2 eixos dos 5. E essa internacionalização de Canoas, que eu brinco, ela é uma das ações dentro do eixo de atração de investimentos. Por quê? Porque a gente precisa colocar Canoas para o mundo, né? A gente precisa divulgar a cidade. Por isso que um dos primeiros passos foi ir atrás do Invest RS, que é a agência do governo do estado, que traz empresas para o Rio Grande do Sul. Então, diz, olha só, Invest, né? Nós somos Canoas, nós temos essas potencialidades, temos essas áreas, temos essa vocação, uma vocação industrial, uma vocação logística. Então, quando o governo conseguir atrair algo nesse sentido, estamos à disposição. E a gente fez todo um material junto à SECOM, de uma revista e vídeos trilingüe, inglês, espanhol e português, para a gente conseguir atrair os olhares para Canoas. Lançamos também uma plataforma chamada Invest Canoas, que aí é uma plataforma para investidores. Se eu sou lá um investidor de São Paulo, não conheço Canoas, nunca fui. O que eu preciso saber da cidade para me interessar? Então, o Invest Canoas, ele junta todas essas informações que o investidor precisa. E também é trilingüe. E a participação nos eventos já tem trazido bons frutos assim, para o município, né? A gente tem conseguido inserir Canoas, isso muda o olhar das pessoas para a cidade passa a ser considerada nos circuitos de inovação, de atração de investimentos, e todos esses movimentos são muito, muito importantes, assim. Alguns avaliam que o ganho não é imediato, sabe? Viajou, voltou e trouxe a empresa. Não. Mas é um ganho em escala no longo prazo, tu vai criando uma identidade, né? Internacional, como tu falou, mas nacional, né? A identidade da cidade como um potencial receptor de um negócio diferente, né? O PCI, eu acho que o exemplo é esse. Eu gostaria muito que o PCI fosse mais para fora, inclusive, né? Sim. Eu te falei, eu guardo o PCI no coração, não sei porquê, não tem nada... Mas eu acho legal aquela história toda. Sim. Ali, né? E eu sinto falta um pouco disso, assim, de que ele seja levado mais. Entendeu? Mais, com certeza. Eu acho que agora, com a mudança da governança, e também nós temos o projeto para um centro de tecnologia e inovação, eu já tenho o terreno ali e o projeto. Então, com essa mudança de governança, a gente vai ter outras mentes pensantes, indo atrás de recursos e tudo. E aí, com esse centro, que também daí vai ser referência, porque hoje Canoas não tem, né? Esse hub, essa referência, como Caldeira em Porto Alegre, por exemplo. Sim. Como Pelotas tem o seu parque, né? Então, esse eu acho que vai ser um grande atrativo também
para a cidade. Opa, olha só, temos uma cidade que tem um centro de tecnologia e inovação, que tem um parque, que tem indústrias, e eu acho que eu confio muito que esse vai ser, assim, uma virada de chave para o município no âmbito geral. E voltando, né, na atração, eu sempre brinco assim, a gente não vai só ir voltar de uma missão cheia de empresa, né? Sim. Mas a gente faz relações e conexão, e isso é crucial. A gente foi para Dubai, né? O prefeito recebeu esse convite, toda a viagem dele foi custeada pelos árabes lá. Uhum. E nessa viagem a gente conheceu uma pessoa que ela faz relações institucionais, internacionais. E essa pessoa nos ajudou a trazer para o município de Canoas uma delegação internacional que estava indo para Não Me Toque, na Expo Direto, e eles vieram antes, pararam em Canoas para conhecer Canoas. Tinha chineses, um grupo alemão, do Peru, e os chineses se interessaram muito em trazer uma fábrica de motos elétricas para cá. Então, a gente já está na conversa com eles, está nas tratativas. Então, é isso, né? E esse... Sim, um contato que se viabilizou. Eu sempre digo assim, a gente não vai conseguir desenvolver o município sentado dentro de um gabinete. Esperando que as pessoas Esperando que as pessoas caem do céu. Patrícia, assim, o comércio de Canoas, tá? Vamos conversar um pouco sobre isso. Os empresários têm reclamado muito de que o centro está daquele jeito, abandonado, e que cada vez menos as pessoas frequentam, seria o nosso shopping ao céu aberto, que é o Calçadão, é aquele setor da 15, todo ali, né? Vocês lançaram um programa novo agora, Juntos pelo Comércio, né, com as entidades que tu é uma indicada pela SIX, por exemplo, foi um dos nomes que foi indicado pela SIX para assumir a Secretaria de Desenvolvimento. Como é que está essa relação e como é que é esse programa? O programa Juntos pelo Comércio, ele é uma iniciativa, foi provocada pelo Sebrae. Então, o Sebrae, ele conseguiu juntar ali tanto a prefeitura quanto a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços, a SIX, a CDL, o Sindilojas, e formar esse comitê, né, esse grupo qualificado para pensar no comércio. E aí, com uma metodologia, com uma série de encontros para pensar em projetos estruturantes para a cidade. E aí, cada entidade ficou com uma tarefa ali, ficou com um projeto. A secretaria, a prefeitura ficou com um projeto de um programa de crédito para os empresários, né? Para micro, pequenas empresas também, tanto voltado para o centro quanto para a região oeste, né? As empresas que ainda estão aí tentando se recuperar. Então, agora nós estamos modelando esse microcrédito, essa política pública de crédito, junto a um fundo, né? E estamos buscando recurso para conseguir estruturar ele e liberar. O nosso objetivo é liberar 6 milhões em crédito a um juro de 1,25, um juro muito baixo, né, comparado ao mercado, e de créditos de até R$100 mil, né, por empresa. Então, essa é a estrutura do programa, e o nosso objetivo é lançar ainda neste ano, para que já no próximo ano as empresas já consigam dar um giro aí com esse crédito. Nada é muito rápido, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, mas tem que começar de algum lugar. Claro. E em relação ao centro em si, assim, tá no nosso escopo da secretaria, a atividade econômica, a fiscalização, a gente tem uma questão de ambulantes ali que é proibido, tem ambulantes que têm alvará de muitos anos atrás, antes da legislação, que ainda permanece, tem a questão das 12 bancas dos indígenas, que eles são aí protegidos por uma legislação específica, e a gente tem um acordo com a MP que 12 bancas ficam para os indígenas ali. E tem a questão do calçadão, né? Então, a gente tem um grande sonho de revitalização. A Secretaria de Projetos já tem esse projeto, ele já tem até a ideia é que na estação La Salle, né? Pro lado de lá, pro lado da Praça da Bandeira, pro lado ali da Igreja da Matriz, seja feita uma rua coberta.
Então, ali com a feira permanente, né, da nossa economia solidária, enfim, com outras pessoas ali permanentes. E é um projeto também, né, muito, muito interessante. Muitas cidades que têm a rua coberta dão um boom, né, no centro de giro. E são projetos que estão sendo tocados junto com a Secretaria de Projetos e a gente precisa de recurso. Então, a captação de recurso que... Aquele setor ali está realmente bem abandonado, aquela parte ali do lado de lá, né? Que a gente pode dizer que vai para a igreja matriz ali, né? Inclusive a praça, né? Pô, imagina fazer uma rua coberta ali, Sim. funcionando feiras. Ofereceria até bares, alguma coisa para as pessoas frequentarem. Gravataí fez uma Gravataí tem, recentemente. Gravataí nesse modelo de fez uma modelo de concessão, né, de uma parceria público-privada. Isso, ali. lá é o Cindy Lojas que administra. Foi os próprios empresários que organizaram essa Isso. Esse tempo a gente estava com o presidente Daltro aqui, conversando sobre a questão de uma rua 24 horas mesmo, assim, que tu pudesse ter uma opção. Seria próximo do avião, assim, mas assim, a ideia de fazer pro lado da igreja também não é ruim, é bem boa. E tem um outro projeto da Rua Inteligente, né? Que é a rua descendo ali, a Coronel Vicente. É um dos sonhos do prefeito, inclusive, que é a rua modelo de Canoas. Sim. Então, a gente já pegaria a rua coberta com toda a Coronel Vicente sendo a rua modelo. E aí tem coisas, né, que fogem do nosso escopo ali, por exemplo, a própria revitalização, praças e parques, né? A gente sempre busca parceria com as outras secretarias e a gente tem uma legislação municipal de adoção, né, de canteiros, de praças e parques. Essa adoção é feita pelo meio ambiente, mas a gente entende que nós podemos fomentar isso, por exemplo, as floreiras que tem ali no centro, né, no calçadão, ela pode ser adotada por alguma empresa, a empresa cuidar, deixar ela bonita, então, revitalizar. Então, isso é possível. Eu acho que a gente quanto mais a gente conseguir fazer parcerias público-privadas, melhor para o município, porque o município ele não tem braço para tudo. Né? A gente não tem como, não tem dinheiro, não tem orçamento, não tem pessoas. Então a gente vê, Porto Alegre está fazendo muito bem isso, né? Porto Alegre começou na concessão de embaixo das marquises ali, né? Fez várias concessões eu lembro que em Porto Alegre uma discussão que foi grande sobre uma obra que o Iguatemi fez de ampliação do shopping, tinha um impacto. E a contrapartida que pediram para o Iguatemi era quase o valor da obra. Não, tem como fazer. Assim. Aí isso tem uma discussão grande na cidade. Eu acho que foi na primeira gestão do Melo, logo no primeiro ano, assim. E aí se chegou a um entendimento muito bom sobre isso, de como é que a gente pode ter parcerias, como tu disse, porque tu não tem perna, vocês também não podem arcar com tudo, tem que fazer uma solução, ele tinha que fazer uma solução viária, agora eu lembro, que é uma rótula que tem antes do Iguatemi, foi toda remodelada, asfalto, avenida nova, o shopping não tinha como bancar aquilo assim, né, mas também precisava que tivesse um acesso melhorado, porque até aumentar o fluxo e tal. Foi feita uma solução pensada para aquilo que serviu de modelo para depois. A gente aqui também precisa disso, de repente, né? Alguma coisa assim, olha, como é que a gente pode criar parcerias que não fica o poder público dentro dos seus limites, sempre devendo alguma coisa, e o privado possa ajudar naquilo que cabe. Quando tu falasse, adotar uma floreira é uma solução, mas fica bonito depois ali, o centro, as pessoas estão descendo ali na frente da tua loja, né? As empresas e a própria universidade, La Salle, eles têm que investir um pouco mais no passeio público, sabe? Estão esperando pelo município, né? Sempre as coisas, né? Sim. E são os que mais têm, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, o Conjunto Comercial Canoas, que agora vai ter o túnel ali do lado, né? Talvez ele revitalize um pouco mais, mas há quantos anos ele está parado no tempo ali, né? A gente não vê as coisas acontecerem. Sabe? Eu sei que existe um estudo para mudar, até no plano diretor vão mexer coisas para atrair mais empresas. Sim, sim. E também criar ambientes possíveis de convivência para as pessoas, né? Que atraiam gente, né, para um local de compras. Eu, por exemplo, sou freguês do Renner ali do Conjunto. Eu adoro comprar ali, mas pouca gente vai. Minha mãe é freguês da Graziotin, por exemplo. Entendeu? Vai sempre, Lena. Está sempre lá, mas são poucos que fazem isso.
A gente não tem atrativos no centro para as pessoas circularem, né? Os coitados dos velhos, que são os grandes moradores do centro, vivem tropeçando naqueles buracos. Infelizmente. O centro precisa de uma revitalização, né? Sei que isso também está no escopo da gestão. E o plano diretor, ele é muito interessante, né? Ele está passando então, pela sua primeira grande revisão em 10 anos. Tivemos algumas emendas pontuais, né, nas últimas gestões, mas agora ele vai passar por essa revisão geral, com a discussão com as entidades, né, com todos os atores dos setores, com audiências públicas, justamente para isso. Tá, ok, temos um problema aqui. O que a entidade nos sugere? O que a outra entidade sugere? Como é que a gente resolve esse problema? E aí o plano diretor, ele vai trazer essa série de regramentos e critérios até para a região ali oeste, né, para São Luís, que é isso que o Ministério Público nos pede, para termos critérios objetivos de mitigação do impacto dentro do plano diretor, que aí a gente não precisa ficar dependendo de normativas, de uma gestão, de outra gestão, né? Tá ali dentro do plano diretor e a gente consegue tocar. Então, o plano diretor, essa discussão, ela é muito importante porque a gente consegue sentar esses atores importantes do município, essas pessoas, que tem cada um dentro de sua visão e colocar na mesa e falar, o que nós queremos para Canoas? 5, 10 anos? Para onde Canoas vai crescer? Para onde tem potencial? Onde não tem, né? Então, se a gente for parar para pensar, nossa cidade ela já está quase que esgotada, ela não tem mais para onde crescer, né? Temos aí em Niterói a base aérea que tem uma grande área que já se estudou isso, já se comentou isso, de abrir, né, um pouco da base aérea para construções, enfim, para comércio, para a cidade avançar, né? Exato. E isso está trancado. É meio difícil, né, tu mexer com uma estrutura dessa. Daí acho que envolve outros entes aí, nível federação, foge um pouco da nossa alçada. Eu acho bacana, não só o Parque Lacana da Inovação, mas essa questão do São Luís ali, eu acho que com todas as dificuldades que nós vamos enfrentar numa área que alaga, mas assim, eu acho que ali é uma área que merece mais atenção, assim. Sim. Metade dos habitantes de Canoas trabalharam naquela área, indústrias, um monte de gente que está hoje dono de empresas e um monte de coisas que passaram por aquela zona ali. Sim, nós temos 4 regiões principais assim de indústria, né? Que é a Aberto Sírio ali, então que precisa de toda a qualificação. O prefeito também nós já visitamos ali toda a área, então carece de infraestrutura e resolver essa questão dos critérios que o MP nos pede para licenciamentos. Temos a Ozanam, né? A Ozanam, então, que tem uma cadeia ali em torno da Refap. Também ela vai ser depois prolongada até a Nazário, né? Com a abertura do novo bairro ali, ela vai ser prolongada. E do novo bairro, 50, 60 hectares vão ficar para indústrias de baixo impacto ou para logística. Eu achei que aquela parte lá ficaria toda, essa sequência da Nazário seria toda residencial. Não vai ser. Tem um pedaço. Vai ter um L ali que ela vai ser voltada para indústria de baixo impacto ou para logística. A ideia é ter um grande hub de logística ali. Já conversei com o pessoal da Nova Harmonia, né, que é o pessoal que está providenciando o bairro, e já está no projeto deles, assim, prolongamento da Ozanam, né, com o bairro, serão 1.500 casas. 1.500 casas e mais os hectares ali para o hub de logística. Então, ele pode ser um grande hub, né? Sim, é uma área grande para a indústria. Tu falaste que são 4 áreas, essas duas estão... Aí o PCI, né, que a gente já comentou, e o Jorge Lanner. Mas esse Jorge Lanner, é exatamente isso que eu ia chegar, né? Ele não sai do papel, ele não tem projeto, é um vazio, a única coisa que tem lá é aquela indústria de resíduos lá, né? Do asfáltico lá, que é do tempo ainda, do Busato. Projeto lindo que... Da construção, resíduo da construção. Que é do tempo ainda do governo Busato, né? Que é uma coisa que ela não evoluiu, infelizmente. Que era um grande projeto. Sim, no Jorge Lanner ainda temos 93 hectares ali. O que acontece ali? Existem 3 projetos de loteamento de vários governos.
No último governo, metade do parque industrial ele foi passado para residencial, porque a ideia era fazer unidades habitacionais lá. No atual governo, em conversas com as secretarias e com a Ayrton, o que a gente entendeu? Que tu adensar uma área já isolada, né? Adensar com população, a gente vai criaria outros problemas aí, né? De impactos sociais. Falta de escola, Uma Transporte, uma escola, estrutura. saúde. Então, Tem que aportar tudo porque as aportar pessoas estão tudo. longe. Então, se optou o município pulverizar essas unidades habitacionais perto de onde já existe estrutura, pulverizar na cidade, que é o que de fato está acontecendo, e aquela área retornar a ser totalmente industrial. Então, agora no plano diretor, ela volta a ser 100% industrial de novo. E aí vai para loteamento, né? Desmembramento, loteamento. E aí esses 93 hectares entraram para o fundo imobiliário, que é uma legislação nova agora também, para que se possa comercializar, vender ali, fazer parcerias. Então, ali não vai ser doação, ali a ideia é realmente que o município consiga vender. Sim, mas tem uma área estruturar. disponível, Mas pode tem área oferecer disponível, é. para uma Então, empresa. às vezes você fala, nossa, nada está acontecendo, não acontece. É que existem uns entraves burocráticos do município que são normais, né? Mas que realmente a gente fica travado. Então, estávamos travados no zoneamento, que metade dele estava residencial. Agora ele volta a ser industrial e vai para o fundo para a gente conseguir avançar nele. E a ideia, assim, é que venha uma grande empresa, né? Uma montadora, algo realmente de impacto, assim, que consiga adquirir toda a área e fazer todo um desenvolvimento da área, assim, né? Sim. Então, agora esse é o objetivo. Tu vai para o Gramado Summit, né? Sexta agora. Sexta agora, às 9h30. Do zero ao Prêmio Nacional de Inovação. Isso. O que é isso? Ano passado, nós iniciamos a formatação do ecossistema de inovação de Canoas junto ao Inova RS do Governo do Estado. O Inova ele tem uma metodologia para fomentar a inovação nos municípios. E ele abrange aqui a nossa região metropolitana e o litoral norte, e foi uma iniciativa inédita, né? Canoas nunca tinha tido, e nós conseguimos reunir nos encontros a quádrupla hélice, representantes das entidades, das empresas, das universidades e do poder público. E nós viramos case para o Inova, né? Porque a gente teve realmente uma grande mobilização, e esse ano a governança do ecossistema ela continua, né? O nome nosso é o ecossistema que inova Canoas, e ele continua numa parceria com o Sebrae para a gente ter projetos estruturantes. E o Inova, então, nos convidou a participar desse painel junto com o Gravataí. Gravataí já tem um ecossistema muito mais adiantado ali, a secretária Selma há muitos anos também à frente da secretaria, então eles estão em outro patamar e a gente está aqui. Mas tanto nós quanto o Gravataí estivemos na final do Prêmio de Inovação no ano passado, e Canoas foi pela empresa Exatron, né, que foi uma das 3 finalistas na categoria de médias empresas, das 3 mais inovadoras do Brasil. Então, ela está dentro do Parque Canoas de Inovação, e todo o investimento que ela faz em P&D, né, que é um dos critérios da doação do terreno, é o investimento em P&D. Né? Então, por ela estar dentro do parque e tudo mais, estar no nosso ecossistema de inovação, claro, ela ganhou o prêmio por sua competência própria, não, né, necessariamente pelo um ato do município, mas por compor o parque. Então, é por toda essa nossa caminhada, né, para tentar movimentar o ecossistema de inovação de Canoas, e o nosso grande objetivo é ter um pacto pela inovação, assim como o Pacto Alegre em Porto Alegre, ter esse pacto em Canoas. E a ideia é trazer o NIA Hub, o Fórum das Entidades, é esse fórum, né, já qualificado para debater esse assunto.
Isso, trazer eventos para Canoas, isso que é importante. Também. Dentro disso tudo que tu tem, ainda a gente tem mais ou menos uns 2 anos e meio de governo aí. O que a secretaria almeja e prevê entregar durante esse período até o final do governo aí? Eu acho que dentro dos 5 eixos, né, que eu comentei, nós temos, neste ano nós temos 106 metas. No ano passado nós tivemos 96, entregamos 94. E esse ano trabalhamos em 106 metas, que são compartilhadas com as entidades também. A gente sempre pede, né, sugestões e tudo mais. Mas, assim, o grande objetivo é desburocratizar. Ano passado nós tivemos um recorde de abertura de empresas em Canoas, foram 12.300 e alguma coisa. Claro, né, muitas delas são MEIs, isso é natural de todo o município, e que bom que as pessoas estão se formalizando, né? Eu acho, não vejo as pessoas olham como crítica. Não, as pessoas estão se formalizando, isso é muito importante. Então, a desburocratização com esse novo sistema que a gente vai implementar agora, que é o sistema prova que ele é integrado também ao licenciamento ambiental, ao licenciamento de obras. Então, ele vai dar assim, um up para o município num geral, porque às vezes acelera aqui, mas trava lá, sabe? Então, esse é um sistema que ele vai integrar todo o município. Eu acho que desenvolver o parque também, né? Vai ser um legado dessa gestão. E a gente trabalha muito com qualificação, né? Eu sou suspeita para falar de educação, né? Desde que eu entrei numa sala de aula, eu nunca mais saí. Não saiu mais. Não saí mais. Você é doutora em comunicação. Doutora em comunicação, agora fazendo direito. Olha aí. Estou fazendo direito. E eu acho que a educação é o único caminho aí para tu mudar vidas, transformar a vida, sabe? Por isso que a gente tem investido muito em buscar parcerias para qualificação de empreendedores, qualificação das pessoas, e são alguns caminhos aí que a gente vislumbra, mas acredito que enquanto cidade, assim, Canoas vai se posicionar, acho que vai sair dessa gestão num posicionamento, numa visão externa muito diferente, né? Por várias ações, não só da secretaria, a secretaria é uma ponta, né, da gestão, mas por tudo que a gente tem visto de envolvimento, de interesse, de compromisso das secretarias em realmente fazer as coisas acontecer. E eu acho que o principal, assim, é ter essa estabilidade, né, política também. Então, no último governo, só no desenvolvimento econômico, foram 9 trocas de secretários. Nossa. 9 trocas. O secretário ficou 10 dias. Então, só essa estabilidade aí para a confiança das pessoas, não, agora temos um rumo, né, está andando, pode não estar andando, às vezes, na velocidade que a gente gostaria. Sempre lembrando que a gente teve uma tragédia climática aqui que arrasou a cidade. Arrasou a cidade. Outras cidades não tiveram isso, né? Mas 9 trocas, eu não tinha feito essa conta, mas acho que foram, se não me engano, 7 secretários diferentes, mas 9 trocas. Sim, o impacto está aí, né? Mas a gente foi para a segunda cidade do estado, hoje a gente está em terceiro aí. Eu queria te fazer uma pergunta mais pessoal, assim, o que te motivou lá atrás, quando veio o convite, a aceitar esse desafio? Se tu acha, desafio de ser secretária, né, dessa pasta, que muitos imaginavam que tu pudesse ser secretária de comunicação por conta da tua formação, jornalista e doutora, agora não tá falando, né? Mas e se tu acha que esses desafios eles estão presentes, se tu acha que tá conseguindo avançar? Já falou de vários, eu imagino que tem avançado mesmo para ti, na tua percepção. Mas o que tu acha que te levou a aceitar e como é que tu tá vendo essa... Eu sou servidora pública, né, de Canoas, sou a primeira e única jornalista concursada do município. Eu assumi o concurso em 2018, um concurso que é de 2016. Então, eu trabalhei inicialmente com o prefeito Busato, depois com o prefeito Jairo, com o Nedi, né? Eu passei por algumas gestões aí, trabalhando com vários secretários também, enquanto jornalista, circulei em várias secretarias, inclusive na inauguração do PCI, eu era jornalista de economia da época. Então, já com muito conhecimento das pastas, assim, né? Conhecimento, claro, não técnico, mas com entendimento. De acompanhar, né? Tava lá perto dos projetos. Enfim. E em 2021, eu resolvi tirar uma licença interesse, que é aquele licenciamento de até 2 anos não remunerado.
Então, eu me licenciei em outubro, novembro de 2021 e abri uma empresa de comunicação para buscar projetos aí, auxiliar. E 2022 trabalhei muito em campanha, né? Até junto com o vice-prefeito Rodrigo, Sim, na Rodrigo época, com o publicitário Gandolf, também, né? sim. Nós três, a gente trabalhou muito juntos naquela época. E com a empresa, eu senti a necessidade, então, de circular em outros ambientes que me levassem também uma visão empreendedora. Porque eu sempre digo assim, nós, na universidade, a gente não aprendeu a ser empreendedor. A gente aprendeu a ser empregado. E, pelo menos a minha formação foi essa. Minha também. E aí eu me associei à Câmara de Indústria, Comércio e Serviços para circular, para entender, para crescer. A gente cresce quando a gente anda com pessoas maiores do que a gente, né? Se a gente anda com pessoas menores, a gente diminui. Segura, E esse foi o objetivo. E logo em 2022 eu já também fui diretora da casa aqui, né? Diretora de comunicação, diretora de eventos. E então fiz uma relação muito boa com todo mundo, com o André Guindani, presidente, depois com a Shirley também, agora com o Daltro, temos uma relação de muito diálogo, muito próxima. Quando o prefeito Ayrton, na época candidato, ele disse para a entidade, vocês vão indicar o secretário, porque é a entidade, né, que tem que sabe das dores do desenvolvimento econômico, então, para não colocar uma indicação política, colocar uma indicação da entidade. E, na época, a entidade buscou vários nomes de empresários, assim, e o que acontece, né? Às vezes, um empresário, ele não vai querer deixar a sua empresa para assumir um cargo público, então, existe aqui uma questão, assim, muito delicada nesse sentido. E um dia chegou o convite, né, até mim, disseram que iam me indicar, se eu aceitaria, por conhecer o poder público, por ter relação política também com todos, né, eu nunca, assim, fui de brigar, sempre tentei dialogar, então por ter uma relação política boa com oposição, com situação, por ter essa relação dentro da entidade, e conseguir fazer esse diálogo, né? Que eu acho que era o principal. Que às vezes vai uma pessoa que também não tem assim, esse perfil de diálogo, então pode até ser prejudicial para o próprio desenvolvimento. Sim. Então, acho que esse foi... E aí, eu fiz exatamente essa pergunta, mas será que eu dou conta? Eu não, né, não sei. Aí, a entidade, a SIX, ela foi muito... clara naquele momento, dizendo que daria todo o apoio, que a entidade, os empresários estariam abertos para sugestões, né, para críticas também, mas para construir em conjunto principalmente. Então, a gente iniciou muito nessa parceria com a Shirley, né, na época que era presidente, de construir em conjunto e tudo mais, mas não que a entidade estivesse dentro do poder público, né? Acho que essa divisão ela sempre teve que ficar clara. É uma indicação e nós estamos aqui para apoiar, para sugerir, mas vigilantes também. Então, quando precisar ser vigilante, vamos ser vigilantes, vamos criticar, vamos... Mas teve a capacidade de aproximar as entidades do governo, coisa que estavam afastadas. Assim, a SIX hoje ela tem pesos. Vou dar um exemplo, tá? Bem claro disso tudo. A mudança de horário do funcionalismo passou pela SIX. Outra coisa que a SIX também tem pleiteado bastante é a volta do estacionamento rotativo no centro. Está em andamento. Quer dizer, isso são coisas de uma relação que tu traz da entidade com o executivo. Por mais que tu queira dizer que seja independente, não. Tu é o elo de ligação e de diálogo entre o poder, porque eles andaram estremecidos. E eu não falo do Ayrton especificamente, tá? Eu falo dos outros, todos os outros prefeitos que passaram e os que estão, que hoje estão bem mais próximos. Tu vê o Ayrton bem presente dentro da entidade aqui. Sim. E inclusive ouvindo esse tipo de coisa que eu te falei, que é a questão do horário e o estacionamento. Sim. Eu acho que a indicação ela tem realmente um lado político, mas ela reforça que é a relação do executivo com a indústria, comércio, entendeu? Sim.
Eu acho que assim, a gente tem culturalmente, não só Canoas, mas no Brasil, essa ideia de o poder público aqui. Esse é o poder público e nós somos o privado, a gente não se mistura, são coisas. Não, nós somos a mesma sociedade, nós vamos no mesmo supermercado, os nossos filhos estudam nas mesmas escolas, sabe? E essa separação, essa coisa assim, eu acho que ela não é benéfica, né? Muito pelo contrário, ela Não. tem um impacto. E aqui, Canoas, ela é uma cidade grande, a terceira, mas é uma cidade pequena ao mesmo tempo, né? Todo Pessoas mundo se conhecem. conhece. Todo mundo se conhece, muda governo, e muitas pessoas permanecem no governo, né? Então, é por isso que o diálogo, para mim, ele é primordial, e como jornalista, comunicadora, eu tenho isso muito, muito inerente em mim também, de saber ouvir, saber explicar, olha, isso a gente consegue fazer, isso a gente não consegue, ou tipo, desconheço isso, vou tentar buscar, vou tentar aprender para auxiliar. Mas eu acho que é muito disso, assim, de entender que a gente está na mesma cidade, todos nós queremos o mesmo para a cidade, que é o crescimento, que é o bem, que é a prosperidade, né? E nisso temos que ser parceiros. Tem vezes, claro, que a gente não vai conseguir andar de mãos dadas, tem vezes que vamos conseguir, né, enquanto governo. Tem vezes que a gente vai precisar juntar forças, como agora. Eu acho que o município, as entidades, o poder público tem que juntar forças para pressionar o governo do estado, para ir atrás do governo do estado, né? Queremos os estudos, queremos os DICs, queremos o dinheiro, queremos acessar o fundo. O DIC da Mato Grande, o município está bancando com recursos próprios porque o estado entendeu que era uma obra nova e não uma obra que já tinha lá, sabe? Isso é um absurdo. Então, Sim. Quando tu tem uma Six por trás, que já tem um histórico de conseguir fazer movimentos, né? A própria 448 foi um movimento que nasceu daqui Surgiu de dentro. Então, essa parceria ela tem que estar forte. E o estacionamento rotativo que tu falou ali, que tá andando, tem prazo? Tá junto com o secretário Marcos, né, na mobilidade urbana, mas é um pedido para mim já da CDL e da SIGS desde o ano passado. Teve um estudo do governo anterior, esbarrou no Tribunal de Contas, voltou, e agora o estudo ele tá andando. É uma meta colocar a licitação para a rua nesse ano, tá? Mas ele requer muito estudo, assim, de vacas, estudo das ruas. De mobilidade mesmo. Também ela precisa combinar isso com a esse circulação. também vai ser um impacto no centro, a partir do momento que tem rotatividade, porque hoje, uma pessoa para ir fazer uma compra, né, com o celular aqui, a primeira coisa é como é que eu vou chegar lá e se tem estacionamento. Se eu não consigo estacionar, nem vou para outro lugar. Internet, Então, o rotativo ele tem esse objetivo de dar oportunidade das pessoas estacionarem no centro e fomentar o centro. Lembrando que o nosso episódio tem o apoio da SIX, que cede esse espaço aqui para a gente fazer, né, nosso estúdio, e da Prefeitura de Canoas. Está acontecendo, está avançando, e o trabalho da Prefeitura de Canoas segue avançando na proteção contra cheias. As obras já avançaram nos diques de Niterói, Mato Grande, Matias Velho e Rio Branco, reforçando a segurança em áreas importantes da cidade. O Muro da Cassol, entregue em abril, é a primeira grande obra entregue no Rio Grande do Sul desde a enchente de 2024. Quer acompanhar tudo de perto? Acesse reconstrução.canoas.rs.gov.br. Está acontecendo, está avançando. Patrícia, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. A gente conversar. Foi a primeira pessoa que nós pensamos em entrevistar. Exatamente. Que bom. O episódio número 1 era para ser contigo. Não foi o número 1, mas tudo é. Isso que importa. Eu que agradeço o espaço e fico à disposição aí até para tirar dúvidas dos ouvintes aí, das pessoas que acompanham o podcast de vocês, e também de aceitar sugestões, né? Às vezes a gente não consegue chegar lá na ponta, lá no comércio do bairro, mas a gente está ali com a secretaria na Dr. Barcelos, 969, de portas abertas, para receber sugestões e críticas dos canoenses. Obrigado. Obrigado, tudo de bom.